Aleluia, glória a Deus, queridos, amém. Alguém que nos visita pela primeira vez nessa noite, amém, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, que nessa noite verdadeiramente o teu encontro seja com o Senhor, aquele que te chamou, te escolheu, e não é por acaso que nós nos movemos no reino de Deus. É algo sobrenatural nesse lugar, querido. É algo sobrenatural. E nós precisamos discernir isso para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem. Que o Senhor tem. Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. É um convite. É um convite. Essa fonte sempre está jorrando. Cabe àqueles que têm sede reconhecer o lugar, o ambiente e se mover nesse lugar como alguém que tem sede e que tem fé e sabe que, independente do lugar físico, geográfico, o Senhor se move para suprir as nossas necessidades. Nós precisamos entender e discernir o que nós buscamos, querido. Quando o Senhor Jesus, ele conversava com os discípulos, quando João Batista se movia pelo deserto, e Jesus diz para eles: o que fostes ver no deserto? Está lá em Lucas 7:24, ele diz: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. E ele pergunta de novo: sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito, muito mais que profeta. Então, querido, nós precisamos saber discernir quando nós saímos para ir ao encontro com o Senhor. Nós chamamos de igreja isso, mas se nós não entendemos a igreja que está dentro de nós, se nós não reconhecermos, discernirmos que nós somos essa igreja, parte dessa igreja, nós nunca vamos encontrar a igreja verdadeira, querido. Porque se algo não fluir de dentro de nós, nós buscamos, e a pergunta é essa: o que nós viemos buscar aqui nessa noite? O que você veio buscar aqui? Pregação de um homem, em busca de um profeta, em busca de uma palavra, de alguém que coloque a mão sobre a sua cabeça? Nós precisamos discernir isso, querido. Porque Jesus estava falando, João, ele estava no deserto pregando, preparando o caminho. Mas quando Jesus chega, Senhor, todas as demais coisas perdem o sentido, porque Ele é a fonte. Por isso, naqueles dias da festa em Jerusalém, a festa, todo mundo corria para ali. E Jesus diz: a fonte está aqui. Quem tem sede, venha a mim. Ele diz: vá no templo, vá com os discípulos, ele venha a mim. Se você veio aqui nessa noite com esse propósito, com essa sede, buscar Ele, somente Ele, querido. Esqueça o resto. Esqueça o resto. Esqueça o homem e foque nele. Senhor, eu sei que tem algo para mim aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor tem algo que só o Senhor pode saciar e suprir essa sede. Quando nós entendemos isso, querido, o caminho se abre. O caminho se abre. Se há sede no teu coração, eu quero desafiar você nessa noite. Ele está aqui para suprir a tua sede. Ele está aqui, querido. Se você precisa de um consolo, Ele está aqui. Se você precisa de uma palavra, nós vamos ler a palavra. Ele vai te dar a palavra. Se você precisa de cura, Ele está aqui para curar. Se você precisa se reconciliar com Ele nessa noite, Ele está te esperando aqui. Se você não o conhece ainda, nessa noite Ele vai se revelar a você. Afinal, naquela cruz Ele consumou a obra por nossa causa, para nos reconciliarmos com o Pai. E Ele está aqui, querido. Antes mesmo que você pensasse,
Ele te espera aqui. E aliás, Ele tem te esperado, nos esperado a vida inteira, desde que nós somos gerados no ventre. Ele já tinha preparado tudo para nós. Eu quero te convidar nessa noite, para abrir a palavra e juntos nós meditarmos nessa palavra. Abra comigo no Evangelho de João. Vamos ler alguns versículos do Evangelho de João. João no capítulo 1. Quando João, como voz, que veio para preparar o caminho de Jesus, ele começa a testificar, de quem é Jesus, e mostrar o que ele veio fazer nessa terra. Qual o propósito da vinda de Jesus? E aqui no capítulo 1, versículo 29, ele diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Seguindo no 32, ele diz: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. O que João está dizendo aqui? Que ele estava pregando arrependimento, ele estava chamando a nação de Israel ao arrependimento. E o arrependimento consistia de passar pelo batismo, descer as águas. Mas ele diz que quando ele vê Jesus, ele aponta e diz: esse é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo, eu não. Ele tira o pecado do mundo. Ele diz: esse, quando vocês forem a ele, ele não somente vos salvará, mas batizará, derramará sobre vocês o Espírito Santo. E nessa noite eu quero discorrer um pouquinho, querido, sobre essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. É interessante como a igreja hoje corre tanto e se move de um lado para o outro, querido, mas conhece muito pouco da pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos entender que a obra de Jesus consumada na cruz foi até a sua ressurreição, quando ele se moveu na terra. E quando Jesus ressuscita e vai aos céus, ele deixa um legado. Quando ele diz: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos. Então nós precisamos entender isso, querido, que a pessoa que está hoje na terra e que tem essa responsabilidade de nos conduzir, de nos ensinar, de revelar quem é Cristo, é a pessoa do Espírito Santo. E infelizmente as pessoas conhecem muito pouco relacionamento com Ele. Muitas pessoas confundem que ter o Espírito Santo é você falar em línguas, é você tastafiar, é você, a pessoa caiu ali, está cheio do Espírito Santo. Não é isso, isso é uma das manifestações, mas isso não é tudo. Nós precisamos entender o papel dele, o que ele está fazendo. Ele está preparando algo para que Jesus possa voltar para receber a sua igreja, querido.
Nós precisamos entender isso. Eu queria que você, no Evangelho de João mesmo, fosse lá para o capítulo 14. João 14, do versículo 16 em diante, amém? Jesus falando aqui, querido. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco. Querido, olha o que a palavra está dizendo aqui. O mundo não conhece, porque se o mundo o conhecesse, estaria aqui dentro hoje, conosco. Mas o mundo não conhece. Mas interessante que ele diz que aqueles que estão aqui nessa noite, ele diz: vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco. Querido, isso é algo tremendo que nós precisamos entender. Ele está conosco. Nós precisamos ter essa convicção, que quando eu e você somos salvos, é inevitável que o Espírito Santo venha e habite em nós. Mais à frente nós vamos ver por que isso. Qual a razão do Espírito Santo vir e habitar em nós? Estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco que o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Amém, queridos? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que ele era necessário que ele fosse, porque a obra que ele veio fazer na terra foi consumada. Ele se ofereceu como sacrifício naquela cruz, consumou a obra. Os meus e os seus pecados foram pagos. Ele tomou sobre ele no madeiro, não somente os nossos pecados, mas toda a maldição, tudo que nos acusava, Ele consumou ali, não ficou nada faltando, querido. A minha e a sua salvação foi plena. Foi plena. Quando Ele consuma isso, para que verdadeiramente se consolidasse isso fosse testemunhado diante dos céus e o inimigo, era necessário que ao terceiro dia Ele ressuscitasse. E Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Mas Ele diz aqui: eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo para ficar convosco. E aqui que nós precisamos entender, querido, Ele não veio para andar por aí. Ele não veio para andar por aí. Jesus andou pelas ruas de Jerusalém, percorreu aldeias, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas da salvação, operando milagres, curando enfermos, paralíticos, cancerosos. Ele fez isso, querido. Manifestou a sua glória, se fez conhecido. Ele diz: o Pai está em mim, eu estou no Pai. Mas Ele diz: agora convém que eu vá, é necessário que eu vá. E o Espírito Santo virá. Ele veio. Isso é um fato, querido. Isso é um fato. E nós, como igreja, nós precisamos entender isso. Ele não está andando por aí ao léu, não, querido. Ele precisa de um lugar para habitar. E esse lugar é o meu e o seu coração. Ele não está fechado numa casinha, como muitos lugares nós vimos. Está ali dentro. Não, querido. O lugar da habitação é o meu e o seu coração. E se nós não entendermos isso, que Ele faz parte da minha e da sua vida, nós nem crentes somos. Porque o lugar da habitação dele é o meu e o seu coração.
Ele veio para fazer morada e ficar, preparar a sua igreja, preparar a mim e a você, para que quando Jesus vier buscar, nós possamos subir. Amém? Vamos para o capítulo 16 de João mesmo. Vira uma folha à frente. Olha, Jesus afirmando qual a missão, qual o papel do Espírito Santo vir à terra. Ele disse: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto vos farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Vamos lá para o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia, querido. Então aqui está explicando, Jesus está explicando qual é o papel dele. Ele diz: quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, se nós queremos conhecer a verdade, quando Jesus fala lá em João 8, né, ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas essa verdade eu não vou sair daí procurando, não. Eu tenho alguém que vai me guiar à verdade, querido. Eu tenho alguém que não está falando de fora, mas está falando de dentro. Ele está testificando aqui. Quando eu abro a palavra de Deus aqui, é Ele que me ensina, é Ele que revela. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. E ele diz: ele não falará por si mesmo, mas ele falará, dirá aquilo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, se nós queremos conhecer o presente hoje, querido, de tudo que está acontecendo ao redor do mundo, eu fico assim olhando, né, e as pessoas tentando arrumar argumento para tudo que está acontecendo ao redor do mundo. É enchente para cá, é terremoto para lá, é rumor de guerra para cá, é briga aqui, todo dia, né? Pai matando filho, filho matando pai. Então nós tentamos entender, é a violência, é a crise. Não, querido. Aqueles que têm o Espírito Santo sabem discernir que isso aqui são sinais dos tempos. Aqueles que se movem pelo Espírito Santo, eles têm essa revelação de que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra. Porque ele está dizendo que ele vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele está anunciando, ele está mostrando, ele está revelando. Mas infelizmente o nosso relacionamento com ele é tão, sabe, é tão vazio, que muitas vezes nós não ouvimos. Nós ouvimos tudo quanto é voz da televisão, voz dos que gritam nas ruas, nós ouvimos tudo que é voz do profeta, voz do pastor, voz do missionário, mas não ouvimos a voz do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala em Amós 3 que como andarão dois juntos se não houver acordo? Como que eu e o Espírito Santo vamos andar juntos? Eu vou aprender com Ele, Ele vai me guiar, Ele vai me direcionar, se não houver acordo. Se eu não o conheço, se eu não tenho relacionamento com Ele, se eu não ouço a sua voz, se eu não busco, se eu não sento com Ele para ouvi-lo de manhã, de meio-dia, de tarde, como é que nós vamos andar juntos, querido? Não adianta eu dizer, eu tenho o Espírito Santo, isso é um fato, porque eu confessei Jesus e Ele está aqui, mas Ele está tão esquecido como a minha Bíblia lá na prateleira, assim que nós nos movemos, querido. Se nós não discernimos o Espírito Santo nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, querido, como que nós vamos conhecer as grandes, aquilo que é sobrenatural? Por que a igreja hoje não vê mais milagre? Nós lemos, a própria igreja do século passado se movia em milagres. Meu Deus, quem conheceu os homens de Deus, Kathleen Kuma, os grandes homens que se moviam,
Gente, era milhares de milagres. Por quê? Porque eles se moviam pelo Espírito Santo. Hoje nós não vemos mais. Por quê? Porque perdeu-se essa intimidade. Perdeu-se essa intimidade. E quem traz essa revelação, quem traz esse poder a nós, a igreja, é o Espírito Santo. Querido, se nós não pararmos para ouvir, como que nós vamos alcançar o propósito? Quando Felipe vem para Jesus e diz: Jesus, me mostra o Pai. Ele diz: eu estou tanto tempo com você e você vem me pedir, me mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E da mesma forma nós precisamos entender hoje, se nós temos o Espírito Santo, nós temos o Pai, temos o Filho. Nós temos a revelação do propósito, para onde nós estamos caminhando. Agora, se eu não sei para onde Ele quer me direcionar, eu tomo as decisões minhas, eu faço aquilo que eu quero, como que eu vou alcançar o propósito, como eu vou chegar aonde Ele quer me levar? Não existe acordo. Ele quer me levar para a verdade, eu quero outra coisa. Ele quer que eu me cale, eu quero falar. Ele diz: fica aqui, eu quero andar. Ele diz: pare para me ouvir. Mas não, querido, eu preciso acompanhar o que está acontecendo hoje, a correria do mundo. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para vigília, não tenho tempo para o culto. Querido, como é que nós vamos aprender? Como é que nós vamos conhecer o caminho? Está dizendo que Ele veio para fazer isso. Jesus diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Querido, nós estamos tão viciados num sistema religioso que nós ficamos buscando pregadores. Quem vai pregar hoje? Né? Talvez você veio aqui para ouvir o Léo, né? De repente chega outro cara aqui, né? Mas nós temos essa, né? Vai estar ali na sede hoje o profeta tal, vamos para lá. Amanhã vai estar ali em Joinville, nós vamos para lá. Nós ficamos correndo atrás, né? Agora, a Bíblia aqui me diz que quem vai anunciar o que o Pai e o Filho querem fazer é Ele. É Ele. Agora, Ele pode usar o homem? Claro que Ele vai usar o homem. Mas é quando o meu coração, o meu espírito está aberto para ouvir. Para ouvir. Não importa o nível intelectual, teológico de quem está pregando. Se eu venho na expectativa de ouvir o Espírito Santo, ele vai falar. Pela boca do homem, numa palavra, ele pode trazer uma sentença que muda a minha vida. Mas eu preciso aprender isso. Quando eu vou para uma igreja, quando eu vou ao encontro dele, para mim não interessa quem vai pregar, querido. É eu entender que quem está no mover disso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque Ele veio para anunciar o que Ele tem recebido do Pai. Ele tem recebido para anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos diz que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Ele está falando do Espírito Santo. Querido, há algo que Ele quer anunciar para mim e para você nessa noite. Agora, a palavra de Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. É preciso ter ouvido, não ouvido natural, ouvido espiritual. É o meu espírito conectado ao Espírito Santo. Aí nós vamos ouvir. E é interessante que
Jesus, quando ele se move na terra, querido, ele precisou do Espírito Santo para fazer o que ele fez, mesmo sendo filho de Deus, mas ele veio à terra como homem, e ele precisou receber isso. Vamos lá para Lucas, abra lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vamos para o capítulo 4, aqui de Lucas mesmo. Capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Querido, aqui está a maior prova. Se Jesus, sendo filho de Deus, precisou receber do Espírito Santo e ser guiado por esse Espírito para o deserto, para ser tentado, quem sou eu e quem somos nós, querido, para dizer que nós podemos fazer alguma coisa, para enfrentar todo o principado, potestade que vem sobre nós esses dias? Só Ele, somente Ele pode nos guiar. E se Ele não estiver conosco no deserto, se Ele não estiver conosco na batalha, ai de nós. Jesus primeiro, Ele obedece, vai, recebe o batismo, é revestido do Espírito Santo, depois Ele é guiado para o deserto. Aí Ele foi tentado, 40 dias e 40 noites sem comer nada. E quando Satanás vem para tentá-lo, ele não usa de autoridade, mas ele usa da palavra. A palavra revelada, ele diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra o quê? Revelada pelo Espírito Santo. Palavra cheia de poder. E contra esse argumento, Satanás não tem o que fazer, ele tem que se retirar. Ele tem que se retirar. Então, querido, nós precisamos entender isso. A obra do Espírito Santo aqui é nos revestir e nos guiar. Nos guiar, querido. Ele veio para nos guiar, porque Ele tem em suas mãos o propósito eterno do Pai para as nossas vidas. Jesus caminha por 3 anos e meio, né? Separando um povo, separando seus discípulos, né? E quando Ele está para partir, consumar a obra, Ele chama os seus discípulos e Ele dá uma ordem para eles a respeito do Espírito Santo. Lucas mesmo, no capítulo 7. Aleluia. Lucas 7. Lucas 7, no capítulo, Lucas 7, versículo 24. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta.
Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aleluia. Jesus está testificando do papel de João Batista, mas ele testifica também, o papel do Espírito Santo. E quando ele chama os seus discípulos, querido, ele dá uma ordem para eles. Ele diz: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que ele estava dizendo? Não sair de Jerusalém, querido. Porque Jerusalém era o lugar onde eles estavam seguros. E o sair de Jerusalém era para cumprir o ide de Jesus. Quando ele diz: ide por toda a terra. Mas primeiro ele diz: fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Até que vocês sejam preparados, capacitados pelo Espírito Santo. Isso demanda o que? Obediência. Obediência, querido. Vamos lá para Atos 2. Atos 2. Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. O que acontece aqui no dia de Pentecostes, querido? Cumpriu-se aquilo que Jesus havia dito: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Revestido quer dizer capacitado, preparado, E nesse dia, quando eles em obediência permanecem no cenáculo, no tempo determinado, quando cumpriu-se o tempo, a palavra diz que como um vento impetuoso entrou naquele lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo. A manifestação que nós vemos aqui, eles começaram a falar em línguas, uns com os outros, línguas estranhas que ninguém conhecia, nem eles mesmos. Mas aquilo era um sinal de que eles estavam recebendo algo e estavam sendo capacitados para algo. Então, querido, para realizarmos a obra de Deus, que Deus nos mandou, nós precisamos estar em espírito de obediência, querido. Não adianta nós chegarmos na igreja e ficarmos buscando o que tem para mim fazer, o que eu posso fazer. Querida, a grande questão aqui é: quanto que o Espírito Santo tem de você? Porque para nós realizarmos algo, nós precisamos ser cheios. Ele precisa nos ter por inteiro, querido. Ele precisa nos tomar por inteiro. E quando nós somos tomados, é Ele que vai dirigir. Não sou eu que vou buscar, não sou eu que vou procurar o que fazer, mas Ele vai delegar. Ele vai indicar. Eu fico maravilhado quando eu olho, as atitudes de Pedro, o temperamento de Pedro, um homem temperamental, deu um trabalho, uma mão de obra para Jesus, talvez como alguns de nós damos para Jesus, Agora, interessante que no dia em que Pedro foi cheio do Espírito Santo, querido, e eles foram questionados pelos judeus, pelos fariseus, tudo aquilo, acusando-os de que estavam embriagados, Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, agora cheio do Espírito Santo, e a palavra diz que numa pregação, 3.000 almas se convertem, querido.
Mas Pedro aqui não estava puxando espada, não estava questionando se é certo, se é errado, você tem que ir, você tem que ficar, você tem que ser crucificado. Não, querido. Em obediência ele entende, é isso que eu preciso, é isso que vai mudar a minha história, é isso que vai me conduzir ao propósito de Deus. E é interessante que alguns dias depois, o companheiro dele, Pedro e João, vão ao templo. Como todo domingo a gente vem ao templo. Vem ao templo. Eles eram acostumados a ir naquele lugar, orar. Querido, quantas vezes será que Pedro e João passaram naquela porta e aquele paralítico estava ali? Quantas vezes? A Bíblia não relata. Mas eu creio que muitas vezes, querido. E Pedro e João passavam de largo. Talvez fizessem que não queriam ouvir, não tinham ouvido. Como às vezes a gente faz, né? A pessoa pede para a gente na rua, vai que não ouviu, né? Mas naquele dia, querido, João e Pedro, cheios do Espírito Santo, eles ouvem a voz daquele paralítico. Mas o que o paralítico estava pedindo, querido, não era para andar. Ele foi colocado ali, porque aquilo ali era uma maneira de ele ganhar vida, pedindo esmola. Mas naquele dia, quando ele pede uma esmola, Pedro diz: eu não tenho. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho aqui dentro agora, porque eu ouvi do meu mestre, ele diz: aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É interessante que eu vejo na Bíblia, primeiro fluir desse rio é quando Pedro diz: mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É interessante que aquele aleijado, pela primeira vez, ele foi introduzido no templo, por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, toma a vida de Pedro e João e guia aquele paralítico agora curado para dentro do templo, querido. E é isso que nós precisamos fazer. Deixar essa fonte se transformar em rio. Deixar fluir. Deixar escorrer. Se é que nós temos consciência de que o Espírito Santo habita em nós. E se ele habita, a Bíblia diz para mim e para você que do meu interior fluirão rios de água viva. Água viva. E essa água, ela é tão poderosa que ela sacia a minha sede, e ela é capaz de saciar a sede daqueles que estão ao meu redor. Mas é necessário que nós entendamos isso. E às vezes, querido, para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos nos retirar de algumas coisas desse mundo. Como Jesus diz: não saiam de Jerusalém, fiquem ali esperando. Fiquem esperando. Até que se cumpra. Só que nós queremos as coisas muito rápido. Se não se cumprir logo, eu já vou para outro lugar. Eu vou para aquela igreja, vou dar um tempo. Se o pastor não me chamar, se o pastor não me escalar para alguma coisa, pronto, já vou para outro lugar. Eu vou ali, se não me colocar no louvor para tocar, para cantar. Querido, nós precisamos quebrar isso. De esperar do homem. Espere no Espírito Santo. Espere ele te chamar e ele te colocar no lugar certo. Não é pela tua capacidade, pela tua habilidade. Mas é pelo que ele tem determinado já para a minha vida e a sua vida. Lembra quando o Salmo fala que ainda no ventre, quando os nossos ossos estavam sendo tecidos, ele diz que todos os nossos dias já estavam escritos, queridos, e determinados. Então quem conhece aonde eu devo estar, o que eu vim para fazer, é Ele. É Ele. E nós temos quebrado tanto a cara, nos machucado, nos ferido, querido, e ferido outras pessoas,
Porque nós não esperamos Ele. E aqui está alguém falando de causa própria, querido, de experiências próprias, de não esperar o tempo certo das coisas. Não esperar o tempo certo das coisas. Vamos caminhar mais um pouquinho, querido. Abra ali comigo em Romanos capítulo 8. Nós precisamos, à luz da palavra, entendermos um pouquinho mais, nos achegarmos mais ao Espírito Santo, conhecê-lo como ele é. Essa pessoa, ele é uma pessoa, querido. Ele é uma pessoa, ele ouve, ele fala, ele tem sentimento, ele vê, ele se move, ele escuta. Ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, um vento, não, querido. Ele é uma pessoa, ele é sensível. Romanos 8, versículo 5 em diante. Diz: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Alô? Amém? Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito Santo habita em nós. E essa pergunta só eu e você podemos responder. E Ele. Que Ele não é nos movimentos, né? Mas é no testemunho, no mover, no proceder nosso, que nós vamos testificar se o Espírito de Deus habita em vós. Porque Ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí você pode perguntar: pastor, tem gente dentro da igreja que não é dele? Tem. Tem pessoa que canta corinho, canta hino, mas não é dele. Porque naqueles dias que os apóstolos se moviam sobre a terra, a palavra de Deus diz que sobre Simão tinha um espírito diferente, que operava maravilhas. Mas quando chega Paulo, cheio do Espírito Santo, imediatamente ele tem discernimento. Ele vai e repreende aquele espírito. E nós vemos hoje, infelizmente, muitos se movendo nesse espírito. Espírito de adivinhação. Tantos espíritos, porque a palavra de Deus diz, né, Jesus mesmo nos alerta sobre os últimos dias. Espírito de engano. Que Deus, nós olhamos lá para fora, né, e nós julgamos o que está lá fora, mas o espírito de engano está dentro da igreja, querido. O espírito de engano, ele usa a palavra, ele fala do nome de Jesus, ele diz: no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós pregamos. Jesus diz: mas não conheço vocês, não conheço vocês. Porque o que testifica se nós somos de Deus, né, é o Espírito de Cristo habitando aqui dentro, querido. Habitando aqui dentro. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Esse versículo aqui mudou a minha vida, querido. Esse versículo mudou a minha vida. Porque ele está dizendo aqui para mim e para você que o mesmo Espírito que ao terceiro dia desceu lá naquela tumba, removeu aquela pedra, entrou, tocou em Jesus e trouxe a vida ali. Ele diz: o mesmo Espírito vai tocar na minha vida e vai trazer vida naquilo que estava morto. Se isso aqui não mudar a minha vida e a tua vida, querido, nada vai mudar. Não é mão sobre a sua cabeça, não é óleo, não é água, não é empurrão, não é sopro, é a palavra viva. Ele diz: o mesmo Espírito se move aqui para trazer vida ao meu coração e ao seu coração. Ele veio com esse propósito. É este o Espírito que se move no nosso meio. Ele diz: o mesmo Espírito. Ao terceiro dia ele desce ali, entra naquele lugar, toca em Jesus, ressuscita Jesus dentre os mortos. Olha o que ele diz: vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita, querido. Em vós habita. Nós, Espírito que em nós habita. Ele veio para vivificar, trazer vida, manifestar a vida aqui, a vida de Cristo. Agora eu preciso ter, através da luz da palavra, esse discernimento e querer, desejar isso, buscar isso. Buscar isso, querido. Não é através da religião, não é através de uma placa, não. É Bíblia, palavra entrando, palavra trazendo revelação, através daquele que habita dentro do meu coração. Agora, se eu não tenho, não o conheço, como é que eu sou dele? Como é que nós somos dele? Não tem como, querido. Não tem como. Vamos aqui para o versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus. O Espírito Santo veio também para trazer uma identidade que nós somos. É Ele que testifica, é Ele que identifica quem nós somos. Somos filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clama: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu não preciso ficar perguntando, eu não preciso ficar buscando. Será que eu sou? Será que eu não sou? Não, querido. Diz: o meu Espírito, o seu Espírito, quando nós recebemos, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E aí quando eu vou lá para Gálatas 4:6, a Bíblia diz: porque sois filho. É uma afirmação. Ali está dizendo: porque sois filho, enviou o Pai o Espírito do seu Filho, para que vocês possam chamá-lo de meu Pai, meu Paizinho. Está lá, Gálatas 4:6. Ele está dizendo: porque sois filho. Sois filho por quê? Porque recebestes o Espírito Santo. E agora o meu Espírito testifica com ele que eu sou filho de Deus. E sendo filho, eu recebo o mesmo Espírito de Jesus. Gálatas 4:6, veja lá depois. E por causa do Espírito de Jesus, que é o primogênito, agora eu me torno também filho de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. E agora eu posso levantar as minhas mãos para o céu e dizer: Abba, Pai.
Aquilo que talvez foi me negado na terra, pelo meu pai biológico, pelo seu pai biológico, não fui aceito, não fui recebido, não fui amado, não fui cuidado, não fui protegido. Agora Ele está dizendo: eu estou colocando algo dentro de você, e você pode se relacionar comigo como filho, e eu serei o vosso pai. Olha que grande amor é esse, querido. Quando eu entendo isso, a primeira coisa que eu acordo de manhã, sento na minha cama e dizer: obrigado, Pai, eu tenho um Pai. Um Pai que me ama. Um Pai que cuida de mim. Um Pai que provê a minha vida, que colocou do mesmo Espírito do seu Filho. Quando Jesus andou nessa terra, foi humilhado, foi rejeitado, foi esquecido, foi traído, foi ultrajado, mas o Pai em todo o tempo estava com ele. Quando a coisa apertava, ele se refugiava para o monte, e ali o Pai vinha e tratava com ele, ali o Pai vinha e consolava ele. E da mesma forma, suportando o que Jesus suportou, Ele nos chama hoje para um lugar de refúgio. Mateus 11:28, Ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Ele dá uma porta que está aberta. É uma porta que está aberta. E eu posso entrar todo o tempo, todo momento. É interessante que Ele diz: está cansado? Vem aqui. Eu vou tirar dos seus ombros a sobrecarga, o peso que você não está conseguindo carregar. Eu vou aliviar essa dor. Eu vou remover esse cansaço. E depois que Ele alivia o fardo, alivia o cansaço, Ele diz: agora eu quero te ensinar. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Alma cansada, alma aflita, leve a tua alma para esse lugar, para essa pessoa, querido. Às vezes o homem natural não sabe te ouvir, mas Ele sabe. Ele conhece as tuas feridas, as tuas limitações, e Ele quer te curar. Ele quer fazer de você um homem, uma mulher curado, para que você possa tocar outras vidas, curar a sua geração, a sua descendência. Mas se eu não for curado, se você não for curado, querido, nós vamos continuar, querido, vertendo sangue sobre pessoas que nunca nos fizeram nada, nunca nos machucaram, nunca nos tocaram, porque nós estamos cheios de feridas, nós precisamos ser curados, querido. Louvo a Deus porque foi enviado o Consolador. Ele diz: vocês não vão ficar sozinhos, enviarei o Consolador para ficar convosco. Mais um pouquinho aqui, querido, já estamos indo aqui para o final. Abra comigo 1 Coríntios 2. Aleluia, bendito seja o Senhor. 1 Coríntios 2. Versículo 6 em diante, diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Querido, outra coisa que o Espírito Santo veio, ele veio para nos capacitar, nos dar sabedoria.
Porque a palavra de Deus diz: quando Ele vier, vos conduzirá a toda a verdade e vos ensinará. Querido, o que nós precisamos é abrir mão quando formos falar da palavra de conhecimento humano. Isso é a maior luta, é a maior guerra que nós temos, querido. Porque nós temos a tendência de falar de coisas, de teologias, Não, querido, nós precisamos falar da sabedoria que recebemos dele. Aquilo que fomos ensinados por ele no secreto. Quando debruçados sobre a palavra, as lágrimas começam a vir, e ali nós temos o discernimento que Ele que está falando conosco. Ele está nos ensinando, Ele está ministrando, querido. Conhecer a palavra, tem muita gente que conhece. Agora, deixar a palavra falar com Ele, são muito poucos que deixam. É uma época eu entrei numa neura de querer ler. Vou ler a palavra, porque eu via as pessoas, mas eles eram dirigidos pelo Espírito. Aí quando chegou na quarta vez, lendo a Bíblia de capa a capa, falei: se eu não tiver o Espírito revelando, não adianta nada, querido. Eu conheço pessoas que conhecem meia dúzia de versículos, mas são cheias do Espírito Santo, querido. Dei testemunho aqui, de uma tia minha, analfabeta, querido. E o sonho do coração dela era conhecer a palavra de Deus, era ler a palavra, querido. E ela pegava a palavra sem poder ler, sem saber ler, colocava contra o peito e chorava: Senhor, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero me encher da tua palavra. E o amor de Deus é tão grande que Ele não resiste um coração quebrantado e contrito. E Ele concedeu a ela aprender a ler na própria palavra e ser cheia da palavra de Deus e tocar a sua descendência, trocar a sua geração, querido. Porque ela tinha sede. E Jesus não pode negar aquilo que Ele afirmou. Aquilo que Ele estabeleceu, Ele não pode voltar atrás. Porque a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva, isso tem que se cumprir quando nós manifestamos essa sede no nosso coração. E aquela mulher chorava e dizia: eu quero beber, quero ser cheia. E o Senhor deu entendimento para ela. Ela aprendeu a ler na palavra, querido, porque havia sede. E aqui está falando que nós precisamos ter essa sabedoria, porque essa sabedoria vem do alto. Como Jesus mesmo dizia: eu não faço nada por mim mesmo, mas faço aquilo que eu ouço meu Pai dizer. Aquilo que eu ouço dele, eu falo para vocês. E a nossa mensagem tem que ser essa: aquilo que nós recebemos do alto, nós transmitimos para a terra. Nós não fomos chamados para viver teologicamente, querido. Conhecer é bom, mas manifestar o poder de Deus é infinitamente melhor. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, querido. É Ele que nos capacita, é Ele que nos enche. 1 Coríntios capítulo 12, Ele distribui dons, querido. Não somos nós que nos autodenominamos. E aqui ele diz no versículo 4: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito que está naquele que canta, naquele que toca, naquele que prega, naquele que evangeliza, naquele que é profeta, naquele que tem... É o mesmo Espírito, querido. Não são coisas diferentes, querido. Nós precisamos entender isso. Ele distribui conforme o que lhe apraz. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de serviços. Um vai pregar, outro vai tocar, outro vai limpar,
outro vai ficar na porta, outro vai ficar no estacionamento, outro vai... Querido, mas é o mesmo Espírito, com o mesmo propósito, para alcançar almas, para tocar o corpo de Cristo. Mas só entendemos e nos movemos isso quando temos o Espírito agindo em nós. A manifestação do Espírito, olha aqui, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O que está acontecendo, querido? Infelizmente, as pessoas recebem o dom, são cheias de Deus, e elas pegam esse dom para usufruir disso, cobrando para pregar, cobrando para tocar, cobrando para trazer revelação. Querida, a palavra diz aqui que quem está concedendo esse dom é o Espírito Santo com um fim proveitoso, para que a igreja de Cristo seja edificada. Aonde que está escrito aqui? Que o dom me foi dado para mim ser exaltado, para mim ser levantado numa nação, numa cidade, numa igreja? Não. Porque eu e você vamos ter que prestar conta desses dons. O que nós estamos fazendo com os dons? E aí ele diz, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Quem que está dando? Quem que está concedendo? É o Espírito Santo. Por que não está acontecendo milagres mais hoje? Eu volto a repetir, porque nós estamos usando os dons errado, de uma forma errada, egoisticamente. Nós queremos tirar proveito disso. Nós queremos alcançar lugares através dos dons. Nós queremos alcançar cargos através dos dons. Porque eu me movo nisso. Porque eu... Não, querido. Você não tem nada, eu não tenho nada. Tudo vem dele. E é para ele. É para ele, não é para nós, é para ele. É ele que nos capacita. Finalizando, querido, 1 Coríntios mesmo, no capítulo 3, eu quero chamar a nossa atenção para isso aqui, quando Paulo está falando. Começando o versículo 10, ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aleluia. Como nós damos pouca atenção para essa palavra aqui, querido. Como nós damos pouca atenção para essa palavra. Às vezes nós cuidamos muito mais de um templo físico, nos preocupamos tanto com o templo físico, limpamos, ornamentamos, fazemos um monte de coisa, mas aqui onde verdadeiramente Ele habita, nós negligenciamos isso, querido. Daqui a pouco nós vamos sair todo mundo daqui, isso aqui vai ficar vazio. Você acha que o Espírito Santo vai permanecer aqui? Não, querido.
Fica um templo vazio aqui. Por mais que as pessoas passem lá e digam, né, Mevan, ministério, igreja. Agora, quando eu e você saímos daqui, nós levamos essa presença junto conosco. Porque nós fomos chamados para manifestar a presença de Deus lá fora. Aqui nós viemos e nos reunimos para cultuar Ele, para tributar a Ele louvor, glória, honra. E quando Ele quer, Ele se move no nosso meio por misericórdia, por graça, curando, salvando, libertando, tocando vidas. Agora, infelizmente, nós temos negligenciado isso, querido. Nós gastamos muito mais tempo com coisas dessa terra que não edificam do que comunhão com Ele, intimidade com Ele. Andar junto com Ele. Às vezes nós o esquecemos por uma semana. É verdade, querido. Às vezes nós o esquecemos por uma semana. Vamos lembrar dele no outro culto, no outro domingo. Aí quando a gente vem para cá, a gente lembra que ele existe. Mas continuamos esperando que ele venha do alto. Que ele vem do alto, ele já veio. Ele já veio e muitos não perceberam. Muitos ainda não perceberam, estão esperando. E se nós estamos esperando, querido, nós estamos fora. É tempo de nós entendermos isso. E atrairmos a presença dele para nós. É interessante que nós nos preocupamos tão pouco com Ele, temos tão pouca intimidade, tão pouco relacionamento. E a palavra de Deus me afirma que Ele anseia por nós. Anseia por nós. Abra comigo em Tiago, querido. Tiago, capítulo 4. Se você não conseguir abrir, eu vou ler lá, só para nós entendermos. Tiago capítulo 4. Ele diz assim, ó, versículo 4: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ah, meu Pai querido. Ele diz, é com ciúme, querido. Porque Ele está falando aqui daqueles que têm amizade com as coisas do mundo, aqueles que têm prazer com as coisas do mundo, aqueles que ainda estão ligados, aqueles que não conseguem se desligar desses prazeres do mundo, dessas coisas mundanas. Ele diz aqui, o Espírito Santo anseia, é com ciúme que Ele espera por nós. Ele anseia que eu busque, que você o busque. Ele espera para caminhar conosco, querido. Ele espera o convite. Ele é cavalheiro. Ele não invade. Não, ele espera. Ele espera o convite. Ele espera quando eu e você levantamos de manhã e convidamos ele para caminhar junto conosco. Ele espera quando eu vou me deitar, né? Ele fale comigo em sonho, em visões, em revelações. Ele espera quando eu preciso tomar uma decisão, e eu o busco e digo, Espírito Santo, me guie, me dê sabedoria, me dê direção, antes de eu tomar essa decisão, antes de eu dar um passo. Mas muitas vezes que nós tomamos a decisão, nós quebramos a cara, e daí nós queremos buscar Ele. Mas Ele está dizendo, querido, que Ele anseia por nós, com ciúme. Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme de você. E aqui ele volta a afirmar, porque Ele habita dentro de nós.
Ele habita dentro de nós. E para encerrar, querido, eu quero... muitas vezes nós... já vi muitas pessoas, e algumas até vieram pedir para mim: pastor, ore, para que a minha fé seja aumentada, para que a minha fé seja maior. Querido, eu quero te dizer um segredo que o Espírito Santo nos traz na palavra. Anote aí se você puder. Está lá em Judas, no versículo 20. Judas 20. Isso faz parte do relacionamento, do andar com Ele, do revelar a sua presença. E a fé, Judas só tem um capítulo. No versículo 20, ele diz: vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Querido, como que eu vou aumentar a minha fé? Edificar a minha fé? Orando no Espírito. Orando no Espírito. Por isso que nós recebemos o dom de orar em línguas. O dom de orar em línguas, querido, não é para manifestar para a igreja que eu sou cheio do Espírito Santo. Não, para edificar a minha fé, para edificar, aumentar, fortalecer a minha fé, a sua fé. É dessa forma que a nossa fé é aumentada. Não é o pastor que tem esse poder, mas é quando eu entendo e eu tenho esse relacionamento, eu desenvolvo esse relacionamento com Ele. E uma coisa eu te digo: a partir do momento que você gerar esse hábito no teu coração, não somente a tua fé será edificada, mas a intimidade de relacionamento com Ele será muito maior. Por isso eu quero desafiar você, aonde você estiver, querido, seja no trânsito, às vezes estressado no trânsito, xingando as pessoas por causa das buzinadas, por causa das fechadas. Querido, desenvolva esse hábito, orar em línguas. Está andando no trânsito, vai orando em línguas. Está andando na estrada, vai orando em línguas. Está lavando a louça, vai orando em línguas. Está lavando roupa, vai orando em línguas. Está caminhando na rua, fazendo sua caminhada, eu faço isso toda manhã, orando em línguas. Às vezes as pessoas passam, ficam olhando, eu não me importo, eu estou tendo comunhão com Ele, estou conversando com Ele, Ele está me edificando, Ele está edificando a minha fé. Eu não preciso esperar algo acontecer para mim buscá-lo. Não. Quando eu sou chamado, eu estou cheio porque eu me relaciono. Eu não esperava pregar aqui hoje. Sábado, Léo, pastor, estou viajando, sabe que pode pregar? Eu falei, amém, querido. Agora não entro em parafuso, não entro em desespero. E agora, Senhor, o que vai ser? Não, querido. O Espírito Santo tem buscado, tem orado, e eu vou manifestar aquilo que o Senhor tem me dado. Tem M de livros lá. Se eu entrar no Facebook, então, querido, meu Deus, o Google me dá pregações e pregações. Já fiz muito isso. Mas que eu vou estar falando daquilo, da experiência dos outros. Nós precisamos falar daquilo que nós temos, daquilo que tem sido edificado em nós, pela comunhão, pelo andar, caminhar junto com o Espírito Santo. Então, se você quer um segredo para ser edificado, ore em línguas. Judas aqui está dizendo, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. É para isso que nos foi dado o dom de línguas, ou para nós edificarmos, ou para sinais para os incrédulos, né? Agora, o principal é edificar nossas vidas. Quantas vezes, querido, quando eu viajava na estrada, e eu tinha esse hábito, tem até hoje, às vezes eu estou andando com a minha esposa, ela começa, o que foi? Não foi nada, eu só estou orando aqui, né? Mas naquele tempo eu viajava muito, querido, viajava muito, e eu tinha esse hábito.
O tempo inteiro estava orando. Quantas experiências, de repente ele vinha e enchia aquele ambiente daquele carro, que chegava a ponto que não suportava, que ele tinha que encostar o carro, e ali chorava, e ali ficava um tempo, né, de comunhão com ele, depois tomava a estrada de novo, porque ele anseia. A palavra de Deus diz, ele anseia por alguém que o busque, que alguém que ame essa presença. Ele veio com esse propósito. Quantas situações foram mudadas porque antes de tomar a decisão buscamos a Ele, querido. Você quer fazer as coisas certas? Busque o Espírito Santo, ore, edifique a sua fé. Não tome decisões pela carne, mas busque aquele que Ele está edificando. Mas para isso nós precisamos compreender a palavra. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto o grupo de louvor vai ministrando aqui, querido, fale com ele agora. É o momento nós termos essa intimidade. Eu quero desafiar você. Talvez você está aqui pela primeira vez. Nunca teve essa oportunidade ainda de conhecê-lo, de tomar uma decisão por Cristo. Talvez você esteja aí no teu coração dizendo, se é tudo isso, eu quero para a minha vida. Eu quero beber dessa fonte, eu quero ser cheio dessa presença. Eu quero tomar uma decisão por Cristo. Eu quero entregar a minha vida a Ele, para caminhar com Ele. Se você quer isso, querido, enquanto o grupo de louvor ministra, sai do teu lugar, vem aqui na frente.